A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para falar da graça de Deus com uma mensagem bastante edificadora. Espero que os irmãos assistam esse vídeo até o final para que tenha um bom entendimento. Eu peço desde já também que pegue sua Bíblia, que está a palavra de Deus, e acompanhe na leitura, para que não fique só na minha leitura, porque há variedade de tradução, então pode divergir algumas frases. Então eu espero que os abençoados estejam com a sua Bíblia na mão e acompanhe na leitura. Desde já eu agradeço cada um de vocês que tem se inscrito no nosso canal e compartilhe esse vídeo se achar edificador. E se inscreva no canal, deixa seu like que ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo. O tema da nossa mensagem, eu creio que você já está vendo aí, né? A descrição aí. Filho da perdição não existe mais. Exatamente. Filho da perdição não existe mais. A gente tem visto aí algumas pessoas até falarem acerca de certos indivíduos que dizem que era filho da perdição. Adolf Hitler, Saddam Hussein e tantos outros aí, porque mataram e mandaram matar centenas, dezenas, centenas e milhares, talvez até milhões de pessoas. Mas aí, abençoado, eu te pergunto, como pode isso acontecer se nós já estamos no ministério do Espírito? Se no ministério do Espírito Deus não lida mais com carne e sangue. Se no ministério do Espírito tudo é perfeito, como que nós podemos acreditar que existe filho da perdição? Qual é o seu objetivo nos dias de hoje? Para que serve? Tudo isso, abençoado, a gente tem sim que estar perguntando. Porque foi para isso que o filho da perdição veio. Ele teve um objetivo, ele teve um propósito de Deus aqui na terra. Então nós temos que entender isso daí. E vamos, para o irmão entender, para os irmãos entender, quando as pessoas falam assim, olha, Adolf Hitler, que matou várias pessoas, como é que você fala que esse cara não é o filho da perdição? Como é que um cara que tem o Espírito Santo de Deus pode fazer isso? Olha, abençoado, as obras da carne é para isso. As práticas das obras da carne é tudo isso daí. Eu costumo dizer o seguinte, abençoado. Você compra um carro e todos os dias, quando você vai sair no seu carro, você tem um costume de passar em determinada rua, cumprimentar certas pessoas, ir na escola, passar sempre por algum lugar, jamais você ir em locais indevidos. Ou seja, as pessoas acostumam que quem está dirigindo aquele carro é você. Mas quando alguém pega o seu carro emprestado e vai para outros locais onde você não tem costume de ir, faz aquilo que você não tem costume de fazer, vão falar que é você que está dirigindo aquele carro. Algumas pessoas vão dizer, mas outras pessoas que te conhecem vão dizer, isso não pode ser ele. Eu não acredito que é ele, porque ele não faz isso. Ou seja, não é você que está dirigindo aquilo ali. Então, abençoado, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é guiado por ele, não faz isso daí. Inclusive eu vou fazer um vídeo aí acerca dessa passagem. Quem tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas no vídeo a gente vai conversar sobre isso daí. Então, se a pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não pratica essas coisas. Elas não praticam, elas vão praticar coisas boas. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, quem está praticando essas coisas está nas obras da carne. As obras da carne é o quê? Briga, bebedice, glutonaria, homicídio, prostituição e por aí vai. Gálatas 5:19, 20, a seguir. Então, essas pessoas que praticam essas coisas, elas não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem o Espírito Santo de Deus, mas não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem aqui, bastante interessante aqui,
que os irmãos aí podem estar lendo aí a partir do começo. É 1 Coríntios 5:5. Os irmãos podem estar lendo aí do verso 1, que diz o seguinte, olha aqui. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Algumas pessoas falam assim, esse aí ele era eleito de Deus. Ele era um eleito de Deus. Por isso que ele foi salvo. Já ouvi alguns irmãos falar isso daí. Tudo bem, com certeza. É o eleito de Deus. Mas vocês viram que a carne foi destruída, mas o espírito foi salvo? Hoje no ministério do espírito é assim que funciona. A carne é destruída, o espírito é salvo. Deus não lida mais com carne e sangue aqui. Se nós semear na carne nós vamos sofrer corrupção. O que nós plantar, nós vamos colher. Isso é fato. Isso está na palavra de Deus. E o que aconteceu com esse povo? Morreu. Mas isso é injustiça. Nós não podemos dizer que há injustiça da parte de Deus. Nós não podemos. Ele salva quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele é o dono de tudo. Como que eu vou falar que há injustiça? Como que eu não vou aceitar isso? Quem sou eu para falar que aquele cara, o espírito dele não foi salvo? E mais para frente a gente vai falar acerca do espírito. Mas desde já eu vou adiantando. O nosso espírito, abençoado, ele nunca esteve em estado de condenação. O nosso espírito ele nunca esteve no estado de condenação. O nosso espírito, ele sempre esteve em estado de salvação. Mas e o filho da perdição? O filho da perdição, abençoado, é um ser que veio preparado para um propósito de Deus, com um objetivo, para a execução de algo da parte de Deus. Então, ele tem corpo, alma, mas não tinha o Espírito de Deus. Não tinha. Ele não tinha. E o que aconteceu com esse ser humano? Nós vamos ver mais para frente aqui. Para que os amados irmãos também entendam também melhor, nós temos que entender que o objetivo do filho da perdição era executar a obra, o juízo de Deus aqui na terra. Tito, no ano 70, ele executou o juízo de Deus aqui na terra, porque Deus não pôde, digamos assim, não pôde vir aqui em pessoa fazer isso. Mas ele usou pessoas naquela época para executar o seu juízo sobre o seu povo. Quando Jesus disse, virei sobre as nuvens do céu, era um juízo sobre Israel, sobre o seu povo. O filho da perdição era para aquele povo, não para nós nos dias de hoje, que nós estamos depois da cruz, nós já estamos no ministério da graça, no ministério do Espírito, no ministério perfeito. Nós não estamos mais no ministério da condenação. Então como que eu posso acreditar que hoje ainda existe o filho da perdição? Algumas pessoas podem acreditar, mas Tito, ele atravessou o ano 70, e daí o objetivo dele era executar o juízo sobre o povo de Deus, para fazer cessar as transgressões, para dar fim ao pecado, à iniquidade. Mas as pessoas continuaram vivas depois de ser. Tudo bem, as pessoas não continuam construindo o templo, não continuam comendo Páscoa e dizendo que é ceia, as pessoas não continuam jejuando, e daí? São coisas da lei, e nem por isso eu posso dizer que a lei ainda está em vigor. As pessoas praticam, mas não está em vigor. É como se fosse assim, abençoado, uma rua que hoje é mão dupla. É mão dupla. Ou, melhor dizendo, hoje é uma rua que só tem um sentido, ela só vai. Amanhã ou depois, entra outro prefeito, outro administrador, e muda essa rua. Ela, em vez de só ir, ela só vem. Mas algumas pessoas ainda continuam naquelas práticas. Continuam com aquele entendimento de que aquela rua está no mesmo sentido ainda. E por isso, elas são multadas.
multadas. Por quê? Está praticando erros. As pessoas de hoje também continuam do mesmo jeito. São penalizadas porque não estão cumprindo a lei de Deus que está na palavra de Deus. Está na contramão da palavra de Deus. Hitler estava na contramão da palavra de Deus. É fácil de entender isso, pessoal. E outra coisa, para provar, de acordo com a palavra de Deus, que o filho da perdição não é para nós nos dias de hoje, porque não tem nenhum objetivo, não tem nenhum propósito. Você pode ler aqui Mateus 15, 24. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel com um objetivo. Com um objetivo. E depois disso daí, veio o juízo. Para quem? Para nós? Não, nós nascemos depois da cruz. Ah, mas e quem atravessou a cruz ali? Foram orientados antes pelo próprio Messias e pelos discípulos. Porque Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, ou seja, foi ensinado, tiver a mente edificada, será salvo. Será salvo do quê, abençoado? Salvação eterna? Não. Salvo da grande tribulação. Então, Jesus veio para um povo. Eu não lembro, eu não pus aqui, eu não tenho lembrança se eu pus, mas acho que em Gênesis fala que 2 gerações foram formadas. Um era o povo de Deus, o maior serve o menor. O maior serve o menor. Então teve uma geração que foi pegou outro caminho e uma seguiu de acordo com a vontade de Deus, entre aspas, né, porque não foram tão obedientes assim, que se fosse não havia o juízo para eles, mas isso era um propósito de Deus que acontecesse assim, e aconteceu como ele quis e quer, e pronto, acabou. Então Jesus, ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas. Nós não nascemos depois da cruz. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não depende da nossa vontade mais. Ah, mas nós continuamos na contramão. Nós ainda continuamos na contramão. Aí nós sofremos as consequências. Sofremos as penalidades. Nós somos multados. Por quê? Nós continuamos na nossa desobediência. Alguém mata 1, mata 1000, vai sofrer a penalidade. Do mesmo jeito. 1 Coríntios 5,5, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Abençoado, para Deus, uma pessoa matar 1 e matar 1 milhão, para ele tem um valor único. Se ele não faz acepção de pessoa, matou só 1, tá beleza. Matou 1 milhão, não. Abençoado, eu não entendo assim. Todos nós temos um valor único para Deus. Não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Então esse cara aqui foi entregue a Satanás, entregue ao quê? Ao adversário. A Bíblia não fala qual o tipo de adversário. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o espírito nunca esteve em estado de condenação. Vamos continuar aqui. Olha aqui, João 17:12. Olha o que diz aqui. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Para quê? Para que a escritura se cumprisse. Ou seja, você está vendo, abençoado, que tem um propósito do filho da perdição? Qual é o propósito hoje do filho da perdição no ministério do Espírito? Você pode até não aceitar, dizendo assim: olha, como é que um cara igual Hitler, Saddam Hussein, pode ser salvo? Não é a carne dele, pessoal.
que vai ser salvo? É o Espírito dele. O Espírito dele nunca esteve em estado de condenação. Ah, mas o Espírito de Deus, ele não é guiado pelo Espírito de Deus, como eu já disse anteriormente. Ele não é guiado, ele está indo na contramão. E algumas pessoas dizem assim, olha, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus e tal. Olha, quem tem o Espírito Santo de Deus não faz tal coisa, abençoado. Quem está guiado pelo Espírito Santo de Deus não fica praticando coisas erradas. Mas nós temos nas nossas decisões, nós temos, Deus nos deu esse livre-arbítrio lá no Jardim do Éden. E o que o homem fez? Errou. Deus apenas pôs uma lei para o homem e ele tropeçou nela. De tudo isso aí você pode desfrutar. Você vai mandar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Você só não pode fazer comer do fruto da árvore. O que ele fez? Comeu. Aí deu no que deu. Agora, como que nós podemos falar assim? Adolf Hitler, ele não ele perdeu a salvação. Qual salvação? A salvação do corpo, da alma ou do espírito? Eu creio que ele perdeu a salvação do corpo e da alma. Agora do espírito, o espírito voltou. O espírito voltou. Mais para frente a gente vai falar sobre isso daí. Ah, mas isso é um absurdo. Absurdo para quem? Para nós que não entendemos a graça de Deus. A graça é favor imerecido. Ele merecia? Não. Falando aqui de acordo com nós, não. E aí? Quem sou eu para falar que ele foi salvo, não foi salvo? Mas eu falo que aqui carnalmente, usando a carne, deixando a carne falar, ele não merecia. Mas eu tenho que aceitar que o espírito dele foi sim para o Pai. Porque é o espírito que volta para o Pai, não a carne. A carne não obedece. E Deus não compactua com tal coisas. Ele não compactua. Judas, o filho da perdição, até agora nós estamos vendo aqui, Judas, o filho da perdição. Estamos falando de um, já falamos do Tito, né? Mas para frente a gente vai voltar a falar de novo. Aqui Judas, para que se cumprisse as escrituras. Aí Judas fez isso? Fez. Ele era guiado pelo Espírito Santo? Não, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. E o propósito dele foi esse. De fazer aquilo que a Escritura já predisse. Olha aqui, abençoado. Salmo 37, 20. Preste bastante atenção. Mas o ímpio perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro, desaparecerão, e a fumaça se desfarão, e em fumaça se desfarão. Ou seja, isso é o que aconteceu com Judas. Ele tinha um propósito, veio e cumpriu. E pronto. E daí? Ele não era guiado pelo Espírito. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele era uma criatura. Ele era uma criatura. Ele era, digamos assim, um animal. Que tem corpo e alma só. Ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não tinha o Espírito nele. Nem o Espírito Santo de Deus e nem o Espírito que Deus nos deu. O nosso Espírito. Ele não tinha. Ele era um ímpio. Ele foi criado para isso. Esse sim. Ele se desfez, como diz aqui, né? Salmo 37, 20. Mas o ímpio perecerão a morrer. E os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro. Desaparecerão. E em fumaça se desfarão.
Acabou. E isso também aconteceu com Tito. Aconteceu com ele, porque ele executou o juízo sobre o povo de Israel, porque Deus pôs ele com esse propósito também. Vamos ler aqui agora. Vamos começar aqui a 2 Tessalonicense 2, verso 1 a seguir. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Tem que ter entendimento, abençoado. Tem que ter entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Na minha Bíblia aqui, só existe 2 lugares onde fala do filho da perdição. Eu não estou lembrado se tem outro. Mas é aquilo que nós acabamos de ler, né? João 17, 12. E aqui, 2 Tessalonicense 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e será manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, é para os dias de hoje? Não. Qual era o objetivo dele aqui? Executar o juízo de Deus sobre o seu povo. Essa era a função dele. Essa era a função. Em Daniel diz 70 semanas estão decretadas sobre a santa cidade para fazer cessar as transgressões e dar fim ao pecado. Aqui está se cumprindo. Aqui já está falando. No ano 70 isso se cumpriu. No ano 70. Então nós não podemos acreditar que hoje ainda existe o filho da perdição, porque ele não tem nenhum objetivo mais, o ministério do Espírito, que é perfeito. É ministério do Espírito, não é da condenação, não é da carne mais. Amados, cada um tem seu entendimento. A fé não é de todos. Cada um entende do jeito que quer entender. Essa é a minha maneira que eu estou entendendo, e essa é a maneira que a palavra de Deus está dizendo. Vou ler de novo. 2 Tessalonicense 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, hein? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e será manifesto o homem do pecado. Está dizendo isso no futuro? Não. O filho da perdição. Não é para o futuro. Então como que nós podemos pegar isso daqui e lançar para os dias de hoje? Não podemos. Olha aqui, abençoado. Isaías 54, verso 16. Eis que eu criei, criou. Criou é chamar à existência o que não existia. Criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo. Criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo. Ou seja, se algo está soprando a brasa no fogo, vai dar mais fogo, né? Vai acender. É fogo. Não vou nem entrar nessa questão aqui, não. Vamos falar depois, outra hora, desse assopro, né? E produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Aqui está falando, criei os assolador para destruir? Não. Está falando que criou o assolador para destruir. Não é os assoladores. E quem foi esse assolador?
Quem que destruiu o templo? Não foi Tito? Lógico que foi. Lógico que foi, abençoado. E de lá para cá existe mais? Criou mais para fazer algumas coisas a mais? Tudo que nós precisamos ouvir de Deus está aqui dentro. E aqui dentro dessa palavra aqui, não diz que existe mais. Ah, mas você pode falar aí acerca de Faraó, que era filho da perdição. O próprio Deus endureceu o coração dele. E aqui, Tito, ele foi preparado para isso também. Ele foi usado aqui, mas lá atrás tinha um propósito. Não era a execução do juízo. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, não estava executando um juízo ali. Por quê? O povo não tinha conhecimento. O povo não estava cheio do conhecimento, apesar de já ter Moisés e Arão ali, ensinando eles ali, mas ele era de dura servir. Servir. Então, abençoado, eles não tinham esse conhecimento, mas depois o povo teve. Aí não justifica mais, as transgressões aumentaram. Isaías 45, 7. Eu formo a luz. Por que ele forma? Porque a luz, ele já é a luz. Então ele só deu forma. Eu crio as trevas. Por que ele cria as trevas? As trevas é a existência de luz. É a inexistência de luz, desculpa. Eu faço a paz. Por que ele faz? Porque já existe. Ele é a paz. Então, ele faz a paz. E crio o mal. Por que ele cria o mal? Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tudo está no seu propósito. Ele fez com que Judas viesse ao mundo, porque lá em Gênesis já havia dito, né, que Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Uma pisaria a cabeça e a outra morderia o calcanhar. Judas foi quem mordeu o calcanhar. E quem pisou na cabeça? Quem era a descendência da mulher que pisou, esmagou a cabeça da serpente? Cristo. Cristo. Foi ele que pisou na cabeça da serpente. E Judas levantou o calcanhar contra o Messias. E traiu ele. Mas tinha um propósito, que nós já falamos anteriormente. Vamos continuar aqui. 1 Tessalonicenses 5. Porque todos vós sois filhos da luz, e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Mesmo assim, tem pessoas, mesmo que não é das noites e das trevas, tem pessoas que andam nas noites, nas trevas. Aí é culpa de quem? Não pode dizer que essa pessoa é filho da perdição, porque matou um, porque matou 1 milhão, estava executando as obras da carne. Vou te dizer outra coisa, abençoado. Mesmo qualquer um de nós, se mexer com alguém da nossa família, quem vai agir? A nossa carne. E nós, na nossa carne, agindo com as nossas próprias vontades, sem entendimento, sem a mente de Cristo ativada, e mesmo que estiver ativada, nós vamos fazer loucura. E aí, nós somos filhos da perdição? Ah, matei só um. Ah, então para ser filho da perdição tem que matar milhões? Quem que Judas matou? Judas não matou ninguém. E ele era o filho da perdição. E aí, abençoado? Ah, mas ele tinha um propósito, e aí? Judas não matou ninguém, ele traiu, ele tinha um propósito sim. E aí? E agora, se alguém matar, tirar a vida de alguém, e se alguém matar 1 milhão de pessoas, eu posso falar que essa pessoa é filho da perdição? Não. Porque nós não estamos no ministério da condenação. Estamos no ministério do Espírito. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus e se adora, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem fez isso? Esse é o filho da perdição. Tem algum outro filho da perdição fazendo isso daí? Até porque o templo de Deus não está mais de pé. Aqui está falando dele. Filho da perdição é levantar contra o Altíssimo. A função dele era ir contra o Altíssimo. Observou nas duas mensagens de João, onde Judas era o filho da perdição? É ir contra o Altíssimo nessas condições. Nessas condições. Com o propósito do Criador. Hoje está tudo concluído, está consumado. Deus não tem mais nada que fazer. O que tinha que fazer já foi feito. Se você matar, você corre o risco de morrer. E assim vai sucessivamente. Então Tito que fez isso daqui, ó, no templo de Deus, querendo ser Deus. Quem destruiu o templo de Deus? Que hoje nós sabemos que o templo de Deus somos nós. Que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destrói. Assim está escrito. Ah, mas estamos no ministério do Espírito? E por que isso vai acontecer? Ou você acha que nós estamos largados aqui na terra? Ou você acha que Deus concluiu tudo e virou as costas e agora você acha que ele não está ainda em ação aqui na terra? Por que está esse vírus aí assolando famílias? Porque Deus permitiu que tal coisas acontecessem para que as pessoas desconfiassem e parassem com essas heresias que estão aí nas chamadas igrejas. Verso 5. Não vos lembrei de que estas coisas vos diz quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, a sua ascensão. Aqui eu pus aqui, emendei tudo, né? Vou ler de novo. E agora vos sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifesto. Aqui quando fala seu próprio tempo, é porque no tempo da organização romana lá, Tito substituiu o Vespasiano. Quando o Vespasiano morreu, Tito assumiu, manifestou. Aí ele foi manifestado. 2 Tessalonicenses 2,4. Porque 2 Tessalonicenses 2, verso 7, melhor dizendo. Porque já o ministério da injustiça opera. Porque já o ministério da injustiça opera. Não operará, não é no futuro. Estamos falando de quem? Do filho da perdição. E o ministério da injustiça já está operando. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, quando Vespasiano morreu, foi do meio retirado. Tito assumiu. E aí começou. Ele era o filho da perdição. Em graça, no ministério do Espírito, não existe mais. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Algumas pessoas podem dizer, mas como é que você vai dizer que não existe mais se Tito morreu no ano 81? E daí? O que estava em Tito, abençoado, você tem que entender que Tito estava executando o juízo de Deus aqui na terra, para fazer cessar as transgressões daquele povo. Ele estava executando o juízo aqui na terra. E executou o juízo aqui na terra. Ele estava sendo usado pelo Criador aqui na terra, pelo Messias, pelo Filho do Homem aqui na terra. Então, quando diz aqui, e que o Senhor, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, era o poder que era atribuído para ele, era atribuído nele,
cessou, deixou de ser executado, porque tudo já tinha sido destruído, o juízo de Deus já tinha sido executado. Ah, mas ele continuou? Continuou, e daí? Assim está muita gente aí, nós estamos em graça, as pessoas vivendo de acordo com a lei, e daí? Isso quer dizer que nós estamos na lei? Não. Não. Não é assim, abençoado. Ele estava sendo usado pelo Criador para executar o juízo de Deus aqui na terra. Então, a partir daquele momento, o juízo de Deus cessou, acabou. E aí? Vamos lá. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com todo o poder. Quem tem poder? Quem tem poder? Dentro do sistema religioso, o diabo deles tem poder e Deus tem poder. Por que eu pus Deus por último? Porque lá, quem manda mais lá, a gente vê e fala, infelizmente é isso. O diabo tem mais poder. Então, olha aqui. Esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia. Com todo o poder e sinais de prodígio, de mentiras. De mentira. Quem deu esse poder para ele executar isso aí? Filho do homem. E com todo o engano de injustiça para os que perecem. Quem perece? Judas pereceu. Judas pereceu. Ah, teve outros lá que pereceu? Com certeza sim, pereceram, porque não deram ouvido à verdade, à palavra, então pereceram sim, deixaram de existir sim. Deixaram sim de existir. Eu quero fazer um vídeo aí em breve aí falando da segunda morte. Tem uma passagem que fala que uns ressuscitou e outros não. Deixaram de existir. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí. Então ali havia sim filho da perdição. Havia. Havia alguém que se perder ali? Sim. Houve alguém que se perder ali. Mas o filho da perdição, até onde eu sei, era dois. Judas e Tito. Judas e Tito. Eles tinham um propósito. As outras pessoas se perderam? Sim. Tinha propósito para ela? Não. Mas aqui está dizendo, com todo o engano de injustiça para os que perecem. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para se salvarem. Esse salvar aqui, pessoal, é da grande tribulação. Igual eu já disse anteriormente, que eu vou fazer um vídeo a respeito da segunda morte, que alguns ressuscitaram, outros não. Então, não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Vou deixar para esse vídeo. Fique atento aí, que em breve estarei postando aí. Aí estarei falando mais a respeito, estarei aprofundando mais a respeito. O objetivo nosso aqui hoje é falar acerca do filho da perdição, que hoje no Ministério do Espírito não existe mais. Vamos lá. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que seja julgado todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo, pessoal? Antes tiveram prazer na iniquidade. Serão julgados. Então, muitos ali pereceram na grande tribulação. Olha o que diz aqui, Daniel 11:36. Esse rei fará conforme a sua vontade. E, nós não viu ali atrás, anteriormente, ali, falando a respeito ali, de acordo com
seu tempo, a sua vontade? Aqui. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete. Ou seja, tinha um propósito, porque aquilo que está determinado será feito. Tem alguma coisa determinada para os dias de hoje, pessoal? Para ser feito ainda? Ou tudo já está consumado? Não precisa entrar em detalhe acerca disso aqui. Olha aqui, ó, Daniel 9, verso 24 a seguir. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para quem? A teu povo. É para nós em graça? Não. Aqui entra o filho da perdição, né? Ele que executar o juízo, né? Vou ler de novo. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim ao pecado, aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e salvar, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos da grande tribulação. E depois das 72 semanas será cortado o Messias. Preciso explicar? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quem fez isso? Filho da perdição. O objetivo dele era esse, Tito. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, e haverá guerra. Então determinada assolação. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblações, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador, quem que é, pessoal? Sobre as asas, né? Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso daí. Não vou entrar em detalhe aqui não, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Isso até a consumação, e que está determinado, será derramado sobre o assolador. Vou ler de novo aqui, que não ficou bom não. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, o templo foi destruído, não haver mais sacrifício lá. E oblações. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, esse poder está derramado sobre Tito, né? Que é o assolador. Olha aqui, pessoal. Já estamos encerrando aqui. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. É assim que nós somos para Deus hoje. Espírito, revestidos de carne. Olha aqui, 2 Pedro 2,9. Assim, saber, o Senhor livrará da tentação os piedosos e reservará os ímpios, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Quando foi esse juízo? Reservou os injustos para quando? Para os dias de hoje? Vai ter juízo de novo? Hoje não, pessoal. Em graça, no ministério do Espírito não existe mais. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O ímpio não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas você quer dizer então que Hitler não era filho de Deus? Abençoado? Na carne? Não. No Espírito, sim. Eu vou dizer aqui, ó, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue. Quem é os filhos que participam de carne e sangue? Aquele Espírito que foram revestidos de carne e sangue. É o Espírito. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Abençoado? Eclesiastes 12:7. O pó volta o pó e o Espírito volta para Deus. O Espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era. E o Espírito volta. Ou seja, se ele volta, porque ele já era de lá. Ele já era de lá. Volta a Deus que o deu. Por que volta? Porque já era de lá. Então, abençoado, estamos encerrando aqui mais um vídeo. Espero que, se achou esse vídeo edificador, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, você tem todo o direito. Né? E até a próxima. Aí, espero que os irmãos, pelo menos, alguma coisa seja edificadora aí. Então, graça e paz, graça e paz.